Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava o conceito de posição relativa entre duas circunferências. A primeira questão: a distância entre os centros de duas circunferências é 5 centímetros. Determine a posição relativa entre elas, sabendo que possuem raios medindo. No item A nós temos raio de 3 e 4 centímetros. Como nós já temos a distância entre os centros dessas circunferências e nós já temos a medida dos dois raios, o que a gente vai ter que fazer em cada item dessa questão? Basta que a gente compare a distância entre os centros com a soma e o módulo da diferença entre os raios. O que nós temos aqui no item A, né? Então, em todos os itens, a gente vai fazer essa comparação. É o que eu estou dizendo aqui. Bem, nesse item A, como a distância é 5 e os raios são 3 e 4, a gente vai ter o seguinte: a soma dos raios vai ser 3 mais 4, que é 7. Então, você vai ter uma soma 7. Por outro lado, o módulo da diferença entre esses raios vai ser o módulo de 3 menos 4. Ou seja, vai ser o módulo de menos 1, que vale 1. O que eu tenho com isso? Vamos observar que o módulo da diferença entre os raios é 1 e vamos lembrar que a soma dos raios é 7. Vamos perceber o seguinte: o 1 é menor do que o 5, que é menor do que o 7. Como nós sabemos que o 1 é menor do que o 5, que é menor do que o 7, nós temos o 1 é o módulo da diferença entre os raios, é menor do que o 5, que é a distância entre os centros, que é menor do que o 7, que é a soma dos raios. Então, se o módulo da diferença entre os raios é menor do que a distância, que é menor do que a soma dos raios, essa relação vem me dizer que no item A nós temos casos de circunferências secantes. Então, essas duas circunferências do item A, elas se cruzam em dois pontos, se cortam em dois pontos. O item B, nós temos circunferências de 2 e 1 centímetros. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Nós já temos que a distância é 5, agora os raios são 2 e 1. Então, vamos testar. Somando os raios, 2 mais 1 dá 3. Então, a soma dos raios é 3. Com isso, então, se eu pegar o módulo da diferença entre os raios, vai ficar o módulo de 2 menos 1. Isso é o módulo de 1, que vale 1. Vamos perceber o seguinte: a diferença entre os raios em módulo é 1. A soma dos raios é 3. E a distância entre os centros é 5. O que nós podemos observar? Nós podemos observar que a distância entre os centros, que no caso é 5, é maior do que 3, que é o valor da soma dos raios. Ou seja, a distância é maior do que R1 mais R2. Bem, quando a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, nós temos circunferências externas. Então, no item B, essas duas circunferências elas são externas. Estão uma fora da outra, sem se cruzarem. O item D me traz 1 e 6 centímetros como valores para os raios. Então, do mesmo jeito, né? Nós temos a distância, que é de 5 centímetros. Nós temos os raios 1 e 6. Somando esses raios, 1 mais 6, a gente obtém 7. Tomando agora o módulo da diferença entre os raios, a gente vai ter o módulo de 1 menos 6. Isso é o módulo de menos 5, que é 5. Então, vamos perceber o seguinte: o módulo da diferença entre os raios é 5, a distância entre os centros é 5 também, e a soma dos raios é 7. O que a gente pode observar? A gente pode observar a igualdade entre a distância entre os centros e a diferença entre os raios em módulo. Ou seja, a gente pode dizer que a distância entre os centros é igual ao módulo da diferença dos raios, porque nós sabemos que 5 é igual a 5. Bem, se a distância entre os centros é igual ao módulo da diferença entre os raios, isso me faz classificar essas circunferências como tangentes internas. Ou seja, nós temos duas circunferências que estão uma dentro da outra e se tocam em apenas um ponto. No item D, nós temos 8 e 2 centímetros como valores para os raios. Lembrando que a distância entre os centros é 5, nós temos lá desde o começo do enunciado da questão. Vamos fazer agora os nossos testes. Somando os raios, eu terei 8 mais 2,
que é 10. Então, a soma dos raios é 10. Pegando agora a diferença entre os raios em módulo, a gente vai pegar o módulo de 8 menos 2, ou seja, o módulo de 6, que é 6. Bem, então o módulo da diferença entre os raios é 6, a distância entre os centros é 5 e a soma dos raios é 10. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que 5 é menor do que 6, óbvio, né? Mas quem é o 5? É a distância entre os centros. É menor do que 6. Quem é o 6? É o módulo da diferença entre os raios. Então, nós temos que a distância entre os centros é menor do que o módulo da diferença entre os raios. Ok, qual é a posição relativa em que a gente verifica essa relação? Se nós temos que a distância entre os centros é menor do que o módulo da diferença entre os raios, isso quer dizer que as circunferências são internas. Ou seja, nós temos circunferências, uma dentro da outra, sem se tocarem. No item E, nós temos 6 e 5 centímetros como valores para os raios. Lembrando aí que a distância entre os centros, nós temos desde lá o começo e ela vale 5, né? Então agora vamos fazer o teste da soma e da diferença entre os raios. A soma dos raios, 6 mais 5 dá 11. Então nós temos raios de soma 11. O módulo da diferença entre os raios vai ser o módulo de 6 menos 5. Isso dá o módulo de 1, que vale 1. Então, o que eu tenho? O módulo da diferença entre os raios é 1, a distância entre os centros é 5 e a soma dos raios é 11. Nós sabemos que 1 é menor do que 5, que é menor do que 11. Ou seja, com isso, o módulo da diferença entre os raios é menor do que a distância, que é menor do que a soma dos raios. Ok, quando isso ocorre, nós temos o caso de circunferências secantes. Então, essas duas circunferências do item E, elas se cruzam em dois pontos. No item F, nós temos circunferências de 2 e 3 centímetros. Então, o mesmo procedimento. Já lembrando aí que a distância entre os centros é 5, nós temos que a soma dos raios vai ser 2 mais 3, que é 5. Por outro lado, agora pegando o módulo da diferença entre os raios, eu pego então o módulo de 2 menos 3. Ou seja, isso é o módulo de menos 1. Sabemos que o módulo de menos 1 é 1. O que eu posso observar? O módulo da diferença entre os raios é 1, a distância entre os centros é 5 e a soma dos raios é 5. Ou seja, vamos observar que a distância entre os centros é igual à soma dos raios, porque 5 é igual a 5. Bem, se a distância entre os centros ela é igual à soma dos raios, então nós temos um caso de circunferências tangentes externas. O que isso quer dizer? Nós temos duas circunferências que elas se tocam em um ponto e estão uma fora da outra. A segunda questão. Qual é a posição relativa entre a circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9 e cada circunferência dada em cada item a seguir? Bem, primeiro a gente vai observar que essa circunferência que foi dada no enunciado, ela é uma circunferência de centro de coordenadas 3 e menos 1 e o raio dela é 3. Já que nós temos uma equação reduzida, então esse 3 que está no primeiro parêntese, após o sinal do menos, é o x do centro, e esse mais 1 que está no segundo parêntese, na verdade é para me dizer que o y do centro é menos 1. Quem está do outro lado da igualdade, o 9, é o quadrado do raio. Então, no caso, o raio é 3, 3 ao quadrado é 9. Ok, nós já temos então o centro e o raio da primeira circunferência. A gente vai ter que calcular o centro e o raio da segunda circunferência, isso em cada caso, depois determinar a distância entre os centros e no final fazer aquela comparação da soma e da diferença entre os raios. Vamos lá então. O item A traz a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y menos 2 igual a 0. Vamos começar pelas coordenadas do centro. O x do centro é o coeficiente A dividido para menos 2. Isso vai ficar menos 2 dividido para menos 2, que é 1. Então está aí o centro, o valor do x da segunda circunferência.
Para o cálculo do y do centro, eu vou pegar então o coeficiente b dividido para menos 2. Isso vai me dar 2 dividido para menos 2, que é menos 1. Desse modo, então, nós temos que o centro da segunda circunferência no item A é o ponto de coordenadas 1 e menos 1. Para encontrar o raio, como se trata de uma equação geral, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo independente, que é o termo c. Então você pega 1 ao quadrado, que é o valor do x do centro, mais menos 1 ao quadrado, que é o valor do y do centro, menos o raio ao quadrado, igual ao termo independente c, que vale menos 2. 1 ao quadrado dá 1, mais menos 1 ao quadrado também dá 1, menos o raio ao quadrado, igual a menos 2. 1 mais 1 dá 2, joguei esse 2 para o outro lado com o sinal trocado, então nós temos que menos o raio 2 ao quadrado é menos 2 menos 2, que dá menos 4. Vamos trocar o sinal de todo mundo. Desse modo, se o raio 2 ao quadrado é 4, então o raio 2 é a raiz quadrada de 4, que vale 2. Beleza, então. Sabendo que o raio 2 é 2, já sabíamos então que o centro da segunda circunferência é 1 e menos 1. Agora eu vou calcular a distância entre esses dois centros. Para isso eu pego a fórmula da distância entre dois pontos e vamos substituindo. A distância ao quadrado vai ficar o x do segundo centro é 1, menos o x do primeiro centro é 3, tudo isso ao quadrado, mais o y do segundo centro é menos 1, menos o y do primeiro centro, que também era menos 1. Só que menos com menos dá mais, então vai ficar menos 1 mais 1 ao quadrado. No primeiro parêntese, 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. No segundo parêntese, menos 1 mais 1 dá 0 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é 0, somando dá 4. Se a distância ao quadrado é 4, então a distância é a raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Sabemos a distância entre os dois centros. O que é que eu vou fazer então agora? Eu vou, nesse momento, calcular a soma dos raios. R1 mais R2 é 3 mais 2, que é 5. Por outro lado, calculando a diferença entre os raios em módulo, o módulo de 3 menos 2 é o módulo de 1, que é 1. Então vamos fazer o seguinte, o módulo da diferença entre os raios é 1, a distância entre os centros é 2 e a soma dos raios é 5. Então percebam que nós temos que 1 é menor do que 2, que é menor do que 5. Ou seja, o módulo da diferença entre os raios é menor do que a distância entre os centros, que é menor do que a soma dos raios. Essa relação me permite classificar as duas circunferências como secantes. Então são duas circunferências que se cruzam em dois pontos. O item B ele me traz a circunferência de equação x² mais y² mais 2x menos 4y mais 1 igual a 0. O procedimento é o mesmo, né? Vou começar pelas coordenadas do centro. Então, o x do centro é o coeficiente A dividido para menos 2. Isso vai ficar 2 dividido para menos 2, que vale menos 1. Por outro lado, nós temos que o valor do y do centro da segunda circunferência, é o coeficiente B dividido para menos 2. Isso vai ficar menos 4 dividido para menos 2, que é 2. Ou seja, nesse item B, o centro da segunda circunferência tem coordenadas menos 1 e 2. Para encontrar agora o raio da segunda circunferência, x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado, é igual ao coeficiente C. Substituindo o x do centro por menos 1 ao quadrado, mais o y do centro por 2 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado, igual ao coeficiente C, que é 1. Bora resolver. Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado dá 4, menos o R2 ao quadrado, isso aqui tudo é igual a 1. Beleza, 1 mais 4 dá 5. Eu vou pegar esse 5 e jogar para o outro lado com o sinal trocado. Ou então a gente pode fazer o que eu fiz aí direto. Eu posso cortar o 1 que está no primeiro membro com o 1 que está no segundo membro. Ao cortar esses 1s, jogo o 4 para o outro lado com o sinal trocado. Então a gente vai ter que menos o raio 2 ao quadrado é igual a menos 4. Troco o sinal de todo mundo.
Então, o raio 2 ao quadrado é igual a 4. Logo, o raio 2 é a raiz quadrada de 4, que vale 2. Ok, sabendo o valor do raio 2, nós temos aí que o centro da segunda circunferência é menos 1 e 2, e o raio dela é 2. Sabendo aí o valor dos dois centros, a gente pode então calcular a distância entre esses dois centros. Então, nós temos que a distância ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Vamos então calcular. O x do centro da segunda circunferência é menos 1, menos o x do centro da primeira circunferência, que é 3, tudo isso ao quadrado, mais o y do centro da segunda circunferência é 2. Esse menos da fórmula com o menos do menos 1 vai ficar mais, então 2 mais 1 ao quadrado. No primeiro parêntese, menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado, mais 2 mais 1 dá 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, somando dá 25. Se a distância ao quadrado é 25, então a distância é a raiz quadrada de 25, que é 5. Beleza, a distância entre os centros é 25. Agora vamos fazer o teste da soma e da diferença entre os raios. A soma dos raios, 3 mais 2 dá 5. Por outro lado, o módulo da diferença entre os raios é o módulo de 3 menos 2, que dá o módulo de 1, que vale 1. Beleza, então nós temos aí que o módulo da diferença entre os raios é igual a 1. Bem, com esses valores, a gente pode observar o módulo da diferença entre os raios é 1. Nós temos ainda que a distância entre os centros é 5 e que a soma dos raios também é 5. O que a gente pode perceber? A gente percebe que a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Como a distância entre os centros é igual à soma dos raios, nós temos então o caso de circunferências tangentes externas. Ou seja, são circunferências que estão uma fora da outra e se tocam em apenas um ponto. O item C traz a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y mais 1 igual a 0. Então, o mesmo trabalho, né? Para determinar as coordenadas do centro. O x do centro da segunda circunferência vai ser o a dividido para menos 2. Então, isso vai ficar o 6 dividido para menos 2, que dá menos 3. Por outro lado, para a gente encontrar o y do centro dessa segunda circunferência, eu pego o b dividido para menos 2. Lembrando que o coeficiente b é o menos 4, dividido para menos 2 dá 2. Então, o centro da segunda circunferência tem coordenadas menos 3 e 2. Para encontrar o raio, nós vamos pegar o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado, igual ao coeficiente c, que é o termo independente. O x do centro é menos 3 ao quadrado, mais o y do centro é 2 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado, igual ao coeficiente c, que é 1. 3 ao quadrado, na verdade, menos 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado é 4, repete o resto. 9 mais 4 dá 13, repete o resto. Joga esse 13 para o outro lado com o sinal trocado. Então, nós temos que menos o raio 2 ao quadrado é 1 menos 13, que dá menos 12. Troca o sinal de todo mundo. Então, o raio 2 ao quadrado é igual a 12. Portanto, o raio é a raiz quadrada de 12. Como a raiz quadrada de 12 não é exata, eu vou fatorar o 12 em 4 vezes 3. Então, o raio 2 é a raiz de 4 vezes 3. A raiz de 4 é 2 e o 3 fica na raiz. Portanto, o raio 2 ele mede 2 raiz de 3. Beleza. O que eu faço então nesse momento? Como a gente quer saber um valor mais aproximado, eu vou substituir a raiz quadrada de 3 por 1,7. Então, o raio vai ficar aproximadamente 2 vezes 1,7, que isso vai me dar aproximadamente 3,4. Beleza. Sabemos então o valor aproximado do raio 2, já sabíamos o valor das coordenadas do centro. Então, agora a gente vai calcular a distância entre os dois centros. Para isso, eu vou pegar a fórmula da distância entre dois pontos e nós vamos substituir. Então, d ao quadrado é igual. O x do segundo centro é menos 3, menos o x do primeiro centro, que é 3,
tudo isso ao quadrado, mais o y do segundo centro é 2, esse menos da fórmula com o menos do menos 1 vai ficar mais, então 2 mais 1 ao quadrado. d ao quadrado é igual, menos 3 com menos 3 dá menos 6 ao quadrado, mais 2 mais 1 dá 3 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é 36, mais 3 ao quadrado que é 9. 36 mais 9 dá 45. Se a distância ao quadrado é 45, então a distância é a raiz quadrada de 45. Eu vou fatorar o 45 em 9 vezes 5. Então nós temos que a distância é igual à raiz quadrada de 9 vezes 5. A raiz quadrada de 9 é 3 e o 5 fica na raiz. Bem, mas como eu quero um valor aproximado, eu vou substituir essa raiz quadrada de 5 pelo valor aproximado dela, que é 2,2. Então, a distância é aproximadamente igual a 3 vezes 2,2, que vai me dar, então, aproximadamente igual a 6,6. Bem, agora é a hora da gente somar e subtrair os raios. Então, a soma dos raios vai ser 3 mais aproximadamente 3,4, que vai dar algo em torno de 6,4. Por outro lado, pegando agora o módulo da diferença entre os raios, eu vou pegar o módulo de 3 menos 3,4, que vai dar o módulo de menos 0,4, que é 0,4. Vamos lá então. O módulo da diferença entre os raios é 0,4. A distância entre os centros é 6,6, aproximadamente. A soma dos raios, 6,4, aproximadamente. O que a gente pode perceber? Esse 6,6, óbvio que é maior do que 6,4. Então, com isso, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Beleza, mas se a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, nós temos um caso de circunferências externas. Ou seja, são circunferências que estão uma fora da outra sem se tocarem. O item D traz a circunferência de equação x² mais y² menos 8x mais 4y mais 18 igual a 0. Vamos lá então, né? Calcular as coordenadas do centro. Então, o x do centro é o coeficiente a dividido para menos 2. Então, você pega o menos 8 dividido para menos 2, que dá 4. Esse é o valor do x do centro. Para o caso do y do centro, eu pego o coeficiente b dividido para menos 2. Isso vai ficar, então, 4 dividido para menos 2, que é menos 2. Desse modo, então, o centro da segunda circunferência ele tem coordenadas 4 e menos 2. Para a gente encontrar o raio, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente c. Substituindo o x do centro por 4 ao quadrado mais o y do centro por menos 2 ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente c, que é 18. 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos r ao quadrado igual a 18, repete. 16 mais 4 dá 20, o restante é só repetir. Então agora a gente tem que menos r ao quadrado é 18 menos 20. Ou seja, menos r ao quadrado é menos 2. Troca o sinal de todo mundo, então raio 2 ao quadrado é 2, portanto o segundo raio é a raiz quadrada de 2, que vale aproximadamente 1,4. Beleza. Sabendo o raio, a gente tem então que o centro da segunda circunferência é 4 menos 2 e o raio vale aproximadamente 1,4. Vamos então determinar a distância entre os seus centros, os dois centros das duas circunferências. Pega a fórmula da distância entre dois pontos e vamos substituindo. Então a distância ao quadrado vai ficar o x2, que é 4, menos o x1, que é 3, ao quadrado, mais o y2, que é menos 2. Esse menos da fórmula com o menos lá do centro da primeira circunferência dá mais. Então vai ficar menos 2 mais 1, tudo isso ao quadrado. 4 menos 3 dá 1 ao quadrado, mais menos 2 mais 1 dá menos 1, também ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, mais menos 1 ao quadrado também dá 1. Somando, nós temos que a distância ao quadrado é 2. Portanto, a distância é a raiz quadrada de 2, que vale aproximadamente 1,4. Sabemos a distância, então agora eu vou calcular a soma dos raios.
Isso vai ser 3 mais 1,4, aproximadamente, que vai dar então uma soma aproximada de 4,4. Por outro lado, a diferença entre os raios em módulo, eu pego o módulo de 3 menos 1,4. Isso dá um módulo de aproximadamente 1,6, que é 1,6. Bem, o módulo da diferença entre os raios é 1,6. Nós temos aí que a distância entre os centros é 1,4 e nós temos que a soma dos raios é 4,4. O que me chama a atenção nesse momento? Me chama a atenção o fato de que 1,4 é menor do que 1,6. 1,4 é o valor da distância entre os centros. É menor do que 1,6, que é o valor do módulo da diferença entre os raios. Então, nós temos que a distância entre os centros é menor do que o módulo da diferença entre os raios. Quando isso ocorre, nós temos circunferências internas, ou seja, nesse item D, as circunferências estão uma dentro da outra, sem se tocarem. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de posição relativa entre duas circunferências.